Olá a todos e sejam bem-vindos ao Linha de Meta. Estamos já com imagens da primeira jornada do Tour de Taiwan, edição 21 do calendário UCI este ano e, como habitualmente, com 5 etapas, num total de 635 km e 200 metros. Neste momento estamos a cerca de 30 km do fim, com uma hora de corrida, 3 homens escapados, numa primeira jornada que contém 9 voltas à volta da capital de Taiwan, Taipei, um circuito com cerca de 9 km, onde os 104 ciclistas presentes têm o privilégio de passar de ver alguns dos mais icónicos monumentos desta cidade de Taipei. Vemos aqui já imagens do pelotão, corre-se muito rápido, acima dos 50 km por hora. Estão em fuga o dorsal 9, o dorsal 34 e o dorsal 71. Dorsal 71 neste momento a tentar sair do pelotão. O pelotão está a cerca de 30 segundos deste trio de fugitivos. Eles aqui agora se descoordenam, como vemos aqui nas imagens, e assim não irão longe. Estamos aqui na disputa do sprint intermédio, que dá bonificações de 3, 2 e 1 segundos. Claramente que este atleta vai levar já levou a melhor, porque a bandeira continuamos, as edições passam do Taiwan e continua um certo amadorismo próprio da prova em si. Estamos a falar de uma prova do terceiro escalão do ciclismo mundial e portanto há sempre alguns aspectos ainda a desenvolver, alguns aspectos diferentes daquilo a que estamos habituados a ver na televisão. Foi Fergus Browning, ciclista da TRH Cycling Team, que levou a melhor este sprint intermédio. Ele que conquistou a camisola da montanha no Tour Down Under em 2025, na altura em que é assinalado ali que faltam 3 voltas para o fim, 26 km, uma hora de corrida e muito público. Estão cerca de 24 graus, algum vento, 16 km por hora, o vento. Temos aqui o pelotão ainda compacto. Um pelotão que tem uma grande novidade neste ano, numa altura em que vejam bem esta vista maravilhosa sobre a cidade de Taipei. Pelotão de 74 atletas, como já foi referido, que tem uma equipa do World Tour. Situação inédita na história da prova. Não totalmente, porque a Astana já esteve para aqui estar presente em algumas ocasiões, nomeadamente em 2020, na altura em que apareceu a pandemia de Covid-19 e na altura a equipa acabou por não aparecer, mas este ano é a equipa da Lotto Intermarché que está aqui presente, no caso com 2 atletas da equipa principal e 3 atletas da sua equipa de desenvolvimento, de onde se destaca Thibaut Bernat. Thibaut Bernat é um belga que o ano passado esteve na disputa de algumas das clássicas nacionais da Bélgica e é um homem interessante para a chegada de hoje. A chegada de hoje que será em terreno plano, aliás, como vemos aqui nas imagens, é um dia totalmente plano, as dificuldades ficam para mais tarde e estamos aqui a ver o resultado do sprint intermédio. Do segundo sprint intermédio, houve um já há alguns quilómetros. Fergus Browning ganha então 5 pontos para a camisola por pontos e 3 segundos de bonificação. Yuma Koishi em segundo lugar e Cormac McNaught em terceiro lugar. Estão 2 ex-vencedores presentes aqui neste Tour Taiwan, uma prova que se disputa desde 1978, mas só em 2005 entrou no calendário UCI. A fuga está praticamente anulada à entrada
dos 25 km para o fim, mas há muita emoção, não só hoje, mas também ao longo dos 5 dias. Fico ao convite para me acompanharem em mim, Diogo Santos, nesta jornada pelo Tour de Taiwan, uma altura em que vamos aproveitar para apresentar quem está presente, este botão muito, muito interessante. Julgo mesmo que é o pelotão mais interessante de todas as edições do Tour de Taiwan. Destaco para já Yuki Arashiro. Todos conhecem, um ciclista que teve largos anos no escalão World Tour. Ele que é o líder da Solution Tech Nippo. A Nippo que é uma equipa histórica italiana. Na altura havia a Nippo Vini Fantini, que depois fechou, e esta Nippo é oriunda da time Corratec, também com sede em Itália, que aqui é liderada por Yuki Arashiro, já com 41 anos. Ele que esteve largos anos no World Tour, foi colega de Nelson Oliveira, de Rui Costa, tendo feito 16 grandes voltas. Embora não seja um atleta com muitas vitórias no palmarés, diga-se em bom da verdade, não vence também desde 2022, quando foi campeão nacional de estrada do Japão pela última vez, mas é sempre um atleta muito interessante e que venceu o Tour Taiwan em 2018. O outro ciclista que já venceu esta prova é Jeroen Merroise, líder da Victoria Sports Pro Cycling, ciclista neerlandês. Tem aqui uma equipa muito, muito focada na geral, apto para, apta para tentar levar o neerlandês a um segundo triunfo na prova. Ele que também já tem alguma experiência, já é um ciclista rodado, digamos assim, ciclista já com 33 anos, vencedor do Tour of China One em 2019 e do Xing Brand Elite em 2016. Também conquistou o Tour de Filipinas antes da pandemia e que está a fazer os primeiros quilómetros deste ano. Vamos ver se ele se preparou de forma adequada para as dificuldades deste Tour de Taiwan, que conta então hoje com este circuito em Taipei e contará ainda com 2 etapas de média montanha e uma etapa de alta montanha. Continuando ainda algumas apresentações deste pelotão, importa mencionar ainda o veteraníssimo Chun Kai-Feng, líder da Asteno Blitzen, ele que esteve 8 anos no World Tour, ciclista da casa, que fechou em quarto na edição de 2020, já está numa fase descendente da carreira, ciclista que já conta com 37 anos, mas que ainda em 2024 foi campeão nacional de contrarrelógio, fazendo a dobradinha depois na prova de estrada. Não acredito que seja um dos candidatos à vitória final, numa equipa que traz também Nariyuki Masuda, ciclista que já está à beira de completar os 43 anos de idade, é o ciclista mais velho em prova, num contraste com Donovan Maquier, dorsal 45 da Team Novo Nordisk, que acabou de completar 18 anos. Na altura em que vemos aqui Fergus Browning a tentar seguir isolado, mas ele até já olha para trás, vai ser anulado em breve. Numa chegada que será ao sprint, e temos a oportunidade de ver como será o último quilómetro. É uma chegada técnica, os últimos 500 metros são precedidos de uma curva, digamos que a 90 graus,
E muitas vezes quem faz melhor essa curva é quem acaba por sair vencedor deste circuito. Ele continua a olhar para trás, é impressionante, porque ele sabe que vai ser apanhado, ele próprio provavelmente quer ser apanhado, que é um homem que pode ter aqui alguns interesses em disputar a classificação por pontos, mas o pelotão não o quer apanhar. Uma questão simples: se o apanham já, há a hipótese de outros atletas saírem e baralhar as contas dos comboios, dos sprinters. 20 km para o fim, uma altura ideal para falarmos desta cidade de Taipei. É uma cidade que tem 2,6 milhões de pessoas, dois aeroportos, de onde se destaca a Dio Street, que oferece aos visitantes uma noção do passado da cidade, onde uma rua onde se encontram dezenas de lojas que comercializam produtos tradicionais locais. Temos também, sob a linha de meta, a vista para o edifício Taipei 101, edifício mais alto do mundo entre 2004 e 2010 e domina o horizonte da Avenida Renai, por onde os ciclistas e o pelotão irá passar dentro de alguns instantes. Iremos lá chegar em breve, numa altura que ainda faltam 3 voltas para o fim. Não tão moderno, numa área mais contemporânea, temos o Office of the President, edifício concluído em 1919, originalmente sede do governo colonial japonês, e que, à altura, era o edifício mais alto de Taiwan. Atualmente é o centro do poder executivo de Taiwan, sendo que a fachada virada para este oferece uma vista panorâmica fantástica sobre a cidade e sobre a montanha de Tsuyu. Taiwan, que importa também referir, numa altura em que temos aqui apenas e só o plano sobre este ciclista australiano em fuga, que é o maior portador de bicicletas do mundo. Destronou há alguns anos Portugal nesse sentido, é o que é, mas é um país que tem essa cultura da bicicleta e isso também é refletido nas dezenas, mesmo centenas de espectadores que vemos aqui nas bermas da estrada. Concluindo este roteiro histórico que estávamos a fazer, importa ainda referir o Chiang Kai-shek Memorial Wall, por onde já passámos a pedaço aquele edifício branco, tinha umas arcadas, era esse edifício, ainda vamos lá passar, e quando passarmos eu farei a respectiva menção, mas é um edifício em memória de Chiang Kai-shek, o primeiro presidente da República da China. Não vamos entrar nessa questão geopolítica, mas Taiwan é um país que tem sempre e só questões muito densas geopolíticas com a China. Mas estamos a falar de um edifício branco com o telhado azul, cores que representou a bandeira nacional, e lá dentro tem uma estátua de bronze de Chiang Kai-shek que olha simbolicamente em direção ao Office of the President. Era então o edifício que acabávamos de ver nas imagens. E falando no Office of the President, Chiang Wai-han, presidente da Câmara de Taipei, apelidou esta prova como uma oportunidade para integrar o desporto no nosso dia a dia. Um apelo do presidente
da Câmara de Taipei para que o uso da bicicleta seja ainda maior, na altura em que aqui o ciclista em fuga, dorsal 91, Fergus Browning da TRH Cycling Team, faz um fixe para as câmaras e podemos falar um bocadinho dele na altura em que faltam 17 km para o fim. Fergus Browning, ciclista experiente, conta já com algumas conquistas importantes no seu currículo. Ora, aqui está. Falávamos do edifício, ora, aqui está ele. Já o tínhamos visto há alguns instantes nas imagens, mas aqui esta imagem aérea ilustrou melhor o Chiang Kai-shek Memorial Wall e à esquerda do plano aberto Fergus Browning, que cumpre então a sua quinta temporada enquanto profissional. Ele que começou a sua carreira na Trinity em 2025 até meio da temporada, mais ou menos esteve na Body Ramp, na altura depois em que se transferiu para Agans Berman Jaiko, e este ano está aqui na Terengganu, equipa histórica do pelotão continental. Pelotão continental que domina aqui as 21 equipas presentes, uma equipa do World Tour, a outra Intermarché, como já fizemos referência, traz Thibaut Bernard como, a meu ver, principal atleta. Temos 5 Pro Teams, 13 equipas continentais e 2 seleções nacionais presentes. Seleção Nacional da Tailândia, Seleção Nacional de Taiwan. Portugal, se quisesse, podia ter aqui a sua seleção presente. E por que não? É uma pena que provas como o Tour Taiwan não sejam disputadas pela seleção portuguesa, porque apesar de apenas se poder trazer 5 atletas, estamos a falar de quilometragem, de oportunidades muito interessantes. Por exemplo, temos aqui a outra Intermarché, temos aqui uma equipa do World Tour. É uma altura em que alguns atletas a alta velocidade não conseguiram fazer a curva dentro dos cones e derrubaram aí os cones. Felizmente não houve nenhuma queda. Faltam 500 metros para aquilo que será a meta. E vamos acompanhar aqui como é feita, ou como será feita a chegada. Vamos a ver esta reta não muito larga, mas comprida, e depois vamos fazer aqui uma curva, neste caso para a esquerda dos atletas. E é esta curva que poderá decidir o vencedor de hoje da primeira jornada da edição 21 do Tour Taiwan. Ora, aqui está. Vai começar a curva a ser feita dentro de alguns metros, na altura em que a Nipo e a própria Lotto vêm a comandar as hostilidades do pelotão, em pôr um ritmo alto, a rondar sempre e sempre os 50 km por hora. Hoje a jornada tem um total de 80 km. Estamos com 1 hora e 20 de corrida, sensivelmente. E de facto a placa ali estava um bocadinho mal sinalizada, porque 500 metros era para o sprint intermédio e induziu-me para um dos que foi o sprint intermédio e induziu-me em erro. Mas estamos a cerca de 6 km então daquilo que será a chegada. E aí verificaremos com muito cuidado como será feita a chegada. Faltam 2 voltas para o fim. Pelotão compacto, 104 atletas distribuídos por 21 equipas. Aqui neste Tour Taiwan. Taiwan, que é o que resta da primeira e original República da China, ou seja, a China que existia antes do poder comunista ter assumido o regime. Taiwan manteve-se independente em defesa da primeira República Original Chinesa e em troca entrou, como vinha a falar de maneira genérica a pedaço, entrou numa guerra com a China comunista. A China reclama o território e não reconhece a independência de Taiwan.
É uma questão sempre muito tensa. Felizmente ainda não disputou e Oxalá não despote nunca. Mas estamos a falar de uma nação insular a 180 km a leste da China, com cerca de 36 mil km quadrados de área, onde a língua oficial é o mandarim e 1 euro equivale a 36,86 dólares taiwaneses. Estamos aqui a ver o pelotão. As imagens não são as melhores e os planos às vezes também não são os melhores. É fruto de ser uma prova do terceiro escalão, mas é uma prova do terceiro escalão que tem a sua beleza e as suas dificuldades. Volto a repetir, esta é uma das mais belas provas de todo o calendário UCI e ao longo dos 5 dias iremos verificar porquê. Um dos favoritos à vitória de hoje, numa altura em que faltam 12 km, é mais do que evidente que a chegada será feita ao sprint. Para além de Thibaut Bernat, já falámos, ciclista da Lotto Intermarché, aqui presente, dorsal 13, quero destacar aqui para já dorsal 25, colega de Yukiya Arashir, Dusan Rajovic. Dusan Rajovic tem uma particularidade já esta época, é um cenário praticamente inédito. O ciclista sérvio esteve presente na prova croata, o MAC Classic, a semana passada. O MAC Classic que não conseguiu decifrar quem tinha cortado a primeira meta e então atribuiu o primeiro lugar a dois atletas. No caso, o Dusan Rajovic e ainda o ciclista Bradak, ciclista da equipa Factor Racing, Adam Bradak, ciclista checo de 19 anos, ficou então e subiu mesmo ao pódio, juntamente com Dusan Rajovic, um pódio que ficou completo com Eric Vetter, ciclista húngaro da Team United Shipping. Então esta particularidade muito interessante do Zen Rajovic está claramente em forma e é um dos ciclistas que pode conquistar aqui a primeira etapa da edição 21 UCI do Tour de Taiwan. Team Ukio, que tem o dorsal 81, o italiano Andrea Diamato, como um potencial vencedor também da etapa 2. Ele que esteve em muito bom plano nas chegadas ao sprint na edição passada do Tour de Taiwan. Quero-vos ainda chamar a atenção numa altura em que vamos entrar naquilo que será o último quilómetro, recordando que a etapa de hoje é em circuito, 9 voltas, um total de 81 quilómetros. Estamos a chegar ao final da penúltima volta, a altura em que vos chamo a atenção para o dorsal 112, William Walsh, ele que conquistou a prova de fundo dos campeonatos da Oceania em 2023, um homem muito rápido, esteve no Tour Down Under e na clássica de Cadel Evans a somar quilómetros que podem ditar a vitória dele hoje. Vamos então ver como é feita, ou como será feita dentro de alguns minutos, a chegada à linha de meta. Estamos no final da penúltima volta. E como podem observar, não estava a mentir. É uma reta não muito larga, mas longa. E depois será feita uma curva a cerca de 90 graus para a esquerda dos ciclistas. E quem chegar melhor a essa curva será o vencedor. Tem sido sempre, sempre assim ao longo dos anos e hoje não acredito que seja exceção. Para ali está o comissário, um cartaz a dizer que estão a entrar na última volta.
numa etapa que tem a transmissão do ciclismo 24/24 com o apoio da Maneta Sport, Saltar Trilhos, Rádio Mega Capital e Texarage, comentários e narração de Diogo Santos. Amanhã haverá nova etapa, uma etapa muitíssimo interessante que ligará a cidade de Taiahuan ao Xiaobanshan Park. Ora, aqui está a curva para a esquerda dos atletas. Esta é a primeira. Ainda haverá uma outra a cerca de 300 metros da meta. E essa sim será decisiva. Vamos observar aqui. Vamos aqui com imagens aéreas. Os comboios para o sprint tentam começar a formar-se. Faltam já pouco mais de 8 km. E vamos ver aqui a curva. É esta curva que vos tenho falado que pode ser decisiva para a vitória de hoje. Vejam, 90 graus. E depois ficarão a faltar cerca de 300 metros para a meta. Quem entrar melhor aqui nesta curva terá muitas hipóteses de levar a vitória de hoje para casa. Amanhã a etapa já terá algumas dificuldades montanhosas com chegada ao Gyeobangshan Park. É sempre uma etapa muito interessante com vistas deslumbrantes, numa altura onde vemos que o trânsito e o trabalho dos comissários não param. Algumas zonas onde os atletas já não irão passar estão já a ser abertas ao trânsito, pelo que parecia pelas imagens. Na altura em que temos aqui à esquerda um monumento que já falámos hoje aqui ao longo da jornada. O Chiang Kai-shek Memorial Wall, edifício de homenagem a Chiang Kai-shek, o primeiro presidente da República da China. Vemos aqui o outro Intermarché tentar posicionar-se para o sprint, tal como a equipa da Ukio. E também a equipa da Nippo. Vai ser uma chegada velocíssima, muito veloz. Estamos a rodar a mais de 50 km por hora. Num dia em que os atletas não ultrapassarão a hora e 40 de corrida, vão ser cerca de 1 hora e 35 de esforço a alta velocidade. Aqui com mais alguns problemas técnicos. Muitos fotógrafos, não só profissionais, mas também alguns curiosos. Ali os comissários já a tirarem os pinos, mal os ciclistas passam. Penso que não haverá atletas atrasados, o que facilita o trabalho dos comissários e da polícia aqui presente. Hoje, o fecho da jornada é feito 3 minutos após o vencedor. Ou seja, se alguém chegar com mais de 3 minutos de atraso, fica automaticamente fora da prova. Poderá haver alguma exceção, mas isso será analisado caso a caso pelos comissários, recordando que há também, lá está, a regra dos 3 km. Na altura em que vemos ali o tile, o edifício 101, ali com aquela, digamos, cúpula icónica que domina o céu aqui de Taipei. Aqui a equipa da Vitória Sport Pro Cycling a chegar-se à frente, querem posicionar bem Jeroen Merroy, ciclista irlandês vencedor desta prova em 2023. Não acredito que eles tragam ninguém para disputar esta chegada ao sprint. A equipa é composta
maioritariamente por ciclistas filipinos, especialistas não só no contrarrelógio, mas também na montanha. Não trazem nenhum ciclista veloz para a chegada de hoje. 5 km para o fim, é o Tour de Taiwan, edição 21 do calendário CI, prova que se disputa desde 1978, com a primeira etapa a ser então este circuito pela capital de Taipei. E antes das decisões finais, apenas mencionar o último potencial vencedor da etapa 2. Estamos a falar do alemão da Canyon Racing Team, Lucas Carstensen, ele que soma não uma, não duas, mas 7 etapas no Tour das Filipinas. Pode ter um nome interessante para a chegada de hoje. E assoalheiro, cerca de 24 graus, algum vento, conforme podemos ver nas imagens, mas que à partida não irá atrapalhar a chegada aqui do pelotão compacto, 104 atletas distribuídos por 21 equipas. Lucas Carstensen tem então 7 etapas no Tour of Thailand, e ainda 3 etapas no Tour of Iran, Azerbaijão. Custa de 31 anos, está a cumprir os primeiros quilómetros pela equipa da Canyon Racing Team. Ele teve muitos anos na equipa da Bike ID, equipa alemã de caráter, digamos assim, solidário, uma equipa que corre um bocadinho como era a United Healthcare, corre a favor desta terrível doença que é a SIDA. A United Healthcare era uma equipa norte-americana que corria para angariar fundos para a luta contra o cancro. A Bike ID faz o mesmo, tem portas abertas, mas no que toca à SIDA. E onde correu muitos anos então este alemão Lucas Carstensen, um dos favoritos a meu ver para a etapa de hoje. Faltam menos de 3 km, vejam os comboios dos sprinters já aqui a chegarem-se à frente, a Lotto Intermarché, a Nipo e também a Ukio a chegarem-se aqui à frente. Corre-se a cerca de 70 km por hora, 2,5 km para o fim. Quem será o vencedor da etapa de hoje? Aceitam-se apostas. Eu acho que irá ser entre Dusan Rajovic, Thibaut Bernard e Andrea Diamato. Não esquecendo o Ian Walsh e Lucas Carstensen, atletas cujo currículo abordámos ao longo da emissão de hoje. Uma emissão de ciclismo 24x24 com o apoio da Saltar Trilhos, Maneta Sport, Rádio Mega Capital e Texarás. Eu sou o Diogo Santos e vou guiar-vos até à linha de meta. Faltam menos de 2 km. Temos aqui sempre a Lotto Intermarché, a primeira equipa de sempre do World Tour, está presente aqui no Tour Taiwan, sempre na frente. Querem levar Thibaut Bernard à vitória. O jovem belga quer mostrar serviço, mas temos também a Ukio e a Nipo a procurarem somar pontos importantes para o seu ranking. Vitória de hoje que dá 14 pontos UCI, pontos muito importantes no final da temporada. Vamos entrar no quilômetro final. Corre-se uma queda muito grave ali atrás, a meio do pelotão. Os atletas tentam posicionar-se, não respeitam os cones,
Ui, e o dorsal 41 aqui. Dorsal 41 aqui, estamos a falar de Amish Bedel da Team Novo Nordisk. Novo Nordisk já não vai disputar a chegada, ficou sem o seu atleta rápido. Outro Intermarché, Nipo, Okio aqui na frente. Para quem será a vitória? Mais uns atletas a saírem ali dos cones. É loucura aqui na chegada da primeira etapa do Tour Taiwan, circuito em Taipei. Vamos entrar na curva final. Quem entrar melhor nesta curva vai vencer certamente a etapa. Lotou aqui muito bem, 150 metros para o fim, e é aqui a curva que vai decidir tudo. O plano não nos ajuda, mas é Rajovic que faz melhor a curva. Vejam ele a vir por fora, e é ele a vencer a primeira jornada do Tour Taiwan em 2021. O atleta saiu melhor em velocidade por fora da última curva e não deu quaisquer hipóteses à demais concorrência. Por cima, um atleta da Body Rap ali taco a taco com Rajovic a certa altura. Será que era o I'm Walsh? As imagens não foram as melhores. O plano que tivemos mostrava muito mais o público do que propriamente os atletas, mas iremos confirmar essas informações dentro de momentos. Certamente vamos ter o replay e o pelotão a chegar a conta-gotas depois daquela queda muito violenta. Os atletas não respeitaram ali os cones colocados pela organização para separar a estrada disponível para os atletas do trânsito local. Trânsito local de resto nem sequer se via, mas pronto, é o que é. Oxalá não haja nenhuma lesão entre os ciclistas que caíram. Ficaram o dorsal 41, o líder da Novo Nordisk, Amish Bedel. E ficamos à espera das imagens do replay. Mas vitória inequívoca para Dusan Rajovic, ciclista da Solution Nipo. Este ano está endiabrado, por assim dizer, ciclista de 28 anos. E vejam, esta imagem é muito interessante. Temos aqui o dorsal 213 e o Sheng Sheng mal acabou a prova a confraternizar com alguns atletas amadores e a beber um refrigerante. É este o ciclismo que queremos ver, numa altura em que vamos ver provavelmente a queda. Vejam ali os atletas a saírem da zona delimitada para disputarem o sprint. Eu acho que já não vamos apanhar essas imagens, vamos apanhar a última curva. Mas Rajovic ali vi por fora, vejam bem, a vi por fora e muito mais veloz que este ano de concorrência. Ele veio mesmo de trás e não deu quaisquer hipóteses. Ali o atleta da Lotto Intermarché, um festejo muito interessante aqui de Rajovic. Bernard, ciclista, tínhamos falado da Lotto, teve também ali entre os primeiros. Mas felicíssimo aqui o sérvio Rajovic, ciclista de 28 anos, que soma então o seu terceiro triunfo da temporada. Ele que venceu a penúltima jornada do Giro de Sardenha, disputado no final de fevereiro, e a semana passada venceu o MAC Classic em Execo, na altura em que vamos ouvir então o vencedor da prova, Rajovic. Vamos então ouvir as declarações do atleta. Super happy that I won today, and especially in this amazing city. So it's always feeling really nice, you know, when you win. And also I can say thank you for my team that they did a good job today. That's it. And what was the biggest challenge for today's race? The biggest challenge was that to control the race, that we don't leave a lot of guys in the front. So that was the biggest challenge, and also to find a good position in the last few hundred meters to open the sprint.
Also, because today's weather is super sunny, was that a challenge for you? Actually not, because I mean it's sunny and really nice, but the humidity is not so high. So it's I can say it's perfect temperature for racing. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Aqui Rajovic em declarações, ele a dizer que a maior dificuldade foi a equipa controlar a corrida, ou pelo menos tentar fazê-lo, que o sol não o atrapalhou, pelo contrário, é sempre melhor sol do que chuva, e muito feliz por esta vitória. Ele que claramente não domina o inglês, teve algumas dificuldades em expressar-se, mas era notório a sua felicidade. Numa altura em que aguardamos pela cerimónia de pódio, muitos são os presentes aqui nesta primeira jornada. Não deixa de ser interessante que vimos no início de temporada com muito pouco público, em provas como o AE Tour. Eram escassas as pessoas que estavam à espera dos atletas, mas aqui não. Aqui vemos, eu não sei se não chegam às milhares de pessoas ao longo deste circuito. E houve também a oportunidade para as crianças disputarem parte deste circuito. Houve um pequeno critério para crianças antes da partida dos atletas profissionais, com a curiosidade que a parte neutra da corrida foi feita também com algumas das figuras importantes aqui da cidade de Taipei estavam vestidos, digamos assim, a rigor. Vemos aqui marcas da queda que vimos metros antes da chegada, uma queda feia, mas que felizmente vemos aqui pela boa disposição dos atletas, parece que ninguém ficou lesionado, ninguém ficou propriamente com mazelas que impeçam de começar a etapa de amanhã, a etapa de média montanha, com muito espetáculo, uma imensa beleza espera os atletas, e nós estaremos aqui para levar essas imagens até vós. Ciclistas muitíssimo descontraídos, com o público geral a ter acesso a eles. Vejam aqui nas imagens muitos curiosos, muitos fãs a tirarem fotografias à espera dos atletas, sem qualquer segurança, com muita educação, muito respeito. E é isto também se quer nas provas de ciclismo, que os adeptos, que os amantes da modalidade possam expressar essa admiração pela modalidade, pelos atletas, mas sempre, e claro está, de uma forma ordeira, de uma forma respeitadora, não só do espaço dos atletas, mas também daquilo que é uma prova profissional em si. Temos aqui já o pódio a ser preparado, aqui junto à meta. Dusan Rajovic a ser o vencedor da primeira etapa. Liam Walsh era então o atleta que víamos ali a disputar até praticamente ao fim com o atleta sérvio esta vitória. Ciclista que tínhamos apontado como um potencial vencedor, com o pódio a ser fechado por Andrea Diamato, ciclista italiano que já o ano passado tinha mostrado potencial aqui nas chegadas, mais no final do Tour. Ele fechou entre os 10 mais na etapa 4 e na etapa 5, aqui a destacar-se logo ao início deste Tour Taiwan. Tour Taiwan, cujo top 5 da jornada tem no quarto lugar Thibaut Bernat e no quinto lugar o lançador de Dusan Rajovic, Kilian Finksick. Dusan Rajovic, que é então o primeiro líder da prova, com um segundo a mais do que Liam Walsh, aqui com os sprints intermédios a terem importância para estas diferenças. Andrea Diamato em terceiro lugar, Fergus Browning, o atleta que víamos na fuga do dia quando entramos em direto, a estar em quarto lugar, com Neil
Filomeno, ciclista da equipa Kern Pharma, a fechar o top 5 desta geral, que ainda está longe de estar fechada. Faltam 4 etapas, muita montanha. E vejam só, é a felicidade do povo. Tiram fotos, invadem a linha de meta, preparam-se para o pódio, estão com os atletas. É realmente uma prova única também por isso mesmo. Uma altura em que vamos aguardar pela cerimónia de pódio. Alguns atletas a fazerem alguma recuperação ativa, vejam, a darem umas pequenas voltas de bicicleta. Algumas aqui não é como no Roll Tour. Olha, vejam, os pequenos atletas aqui. Então, no circuito improvisado que vos havia falado, imagens que falam por si só. Este pequenote não está muito motivado para ir para cima de bicicleta. A informação que tínhamos é que este pequeno critério já tinha decorrido. Mas provavelmente as crianças têm uma nova oportunidade de subir para cima da bicicleta e disputarem aqui alguns metros do percurso oficial da prova. E é muito, muito interessante esta inclusão das crianças no programa oficial da prova, seja no início, seja no fim. É importante fomentar a paixão e a modalidade em si nos jovens desde cedo, pois é assim que se mudam culturas. Quando tínhamos o presidente da Câmara de Taipei a falar que era importante incutir, importante implementar definitivamente as bicicletas no dia a dia do povo de Taipei, esta é uma maneira inteligente de o conseguir fazer através dos mais jovens. Estão, na maioria deles, bastante alegres que tiraram algumas fotografias. Alguns com capacete, alguns sem capacete, alguns com bicicletas mais elementares do que outras. Estes jovens aqui escondem-se das câmaras. São imagens que incríveis. Muito, muito engraçado. E vejam, ali, o ciclista da outra Intermarché passa no meio das crianças, tetas acenam. Vimos ali o Matthew Fox, ciclista australiano, está no primeiro ano na outra Intermarché, na equipa principal da outra Intermarché, ele que vem da equipa de desenvolvimento. E vamos ver provavelmente a chegada. Não, estamos aqui a ver as 4 camisolas que estão em disputa. Um resumo da etapa. Vamos ver, observar então como foi esta jornada. 80 km e 600 metros. 9 voltas aqui a este circuito no centro da cidade de Taipei, com passagem por alguns dos monumentos mais icónicos da cidade. Vemos aqui a primeira disputa sprint intermédio, com provavelmente aqui a formação da fuga do dia. Estas não foram imagens que vimos em direto, antecederam o direto, mas é visível que se correu sempre a alta velocidade. Sprints intermédios com bonificações de tempo ajudam a isso, pois são apenas 5 etapas e as decisões são feitas ao segundo, pelo que cada sprint intermédio é importante para quem quer vencer no final destes 5 dias. Foram vários os atletas que foram estando em fuga, nenhum deles com sucesso, que a chegada acabou por ser feita ao sprint.
As imagens aéreas são fantásticas. Vejam que o cuidado que as bermas da estrada têm, a beleza delas e o ataque de um atleta, julgo da Nipo. Ainda estávamos longe da chegada. A jornada se disputou de forma muito veloz. Numa altura em que já há informações sobre a média da etapa, foram mais de 50 km por hora de média, 40,42 km por hora de média. Apesar de terem sido apenas 80 km, não deixa de ser importante mencionar este dado que aqui nos chega. Estas já eram imagens que tivemos em direto, que o ciclista australiano Fergus Browning da Terengganu a vencer o último dos sprints intermédios do dia. Ele que é então quarto à geral no final deste primeiro dia, numa altura em que o pelotão se preparava para a disputa ao sprint, com a Nipo, com a outra Intermarché encabeçarem o pelotão. Outras equipas como a Ukio tentavam sua sorte na frente do pelotão, os comboios começavam a formar-se lentamente, mas a Nipo e a outra foram as equipas que mais tempo passaram na frente. E será uma altura para vermos a queda violenta que houve nos metros finais e momentos antes da chegada. E julgo que é nesta altura onde acontece a queda. Não, não é aqui, é a organização. E este resumo não vai contemplar essa queda. E vejam, Rajovic vem de trás ali para a direita e vence com cerca de meia bicicleta de distância face ao segundo classificado, que acabou por ser Liam Walsh. Ele a 150 metros do fim não estava nem nos 10 primeiros. É uma vitória que faz lembrar alguns dos triunfos de Jonathan Milan, o ciclista italiano da Lidl Trek, que consegue impor uma potência na sua bicicleta naqueles 50, 100, 150 metros finais muito, quase impossível de bater. Este sprint do Dusan Rajovic faz realmente lembrar essas potências que Jonathan Milan consegue colocar na bicicleta. Então, praticamente as corridas, estamos a 15 segundos do pódio, da cerimónia de pódio, que iremos acompanhar com interesse, fazendo já o convite para se juntarem amanhã para a segunda jornada que irá ter a extensão de mais de 100 km. Já é uma etapa de média montanha, com imagens fantásticas, com chegada ao Jiaobanshan Park, um parque natural importantíssimo aqui para esta região asiática. Amanhã iremos ter tempo também para passar em revista e debater um bocadinho aquilo que tem sido as provas, as outras provas a nível internacional, não só o Tirreno Adriático, mas também a Paris-Nice, olhando também para aquilo que tem sido feito em Portugal, disputa da prova de abertura e também alguns critérios em Espanha, no pelotão feminino, com resultados muito interessantes. Uma altura em que os atletas já, aqueles que não irão
estar nas cerimónias protocolares de pódio, preparam já a sua ida para o hotel, para descansar. Amanhã o esforço será diferente, haverá montanha, haverá altitude, haverá desnível. Numa etapa de amanhã que terá então a extensão de 123 km e 300 metros, início em Taoyuan e chegada ao Jeonbunsan Park. Pelo meio haverá um sprint intermédio, duas contagens de segunda categoria, na altura em que se prepara o pódio, e dizia-vos então que primeira chegada de segunda categoria 5,8% de média a cerca de 20 km do fim, e depois 6,3 dependente de média numa extensão total de 2,1 km, já mais perto da meta. São duas das dificuldades que os atletas terão para enfrentar amanhã. Amanhã não haverá praticamente terreno plano, é sempre ou a subir ou a descer ou em falso plano, e as primeiras diferenças irão ser feitas certamente. E os atletas a navegarem um pouco na internet antes de serem chamados ao pódio, lembrando que há uma diferença horária substancial entre Taiwan e Portugal. Estamos a falar de 8 horas de diferença entre os dois territórios. Numa altura em que aqui o atleta asiático já chega ao pódio e há 4 camisolas para distribuir. O líder da geral, camisola amarela. O líder por pontos, camisola verde. O líder da montanha e melhor ciclista asiático. Aqui não há o prémio de juventude, mas há sim o prémio asiático. Daí Yumana Kawishi estar aqui, ciclista da Kinan Racing Team, que fechou aliás, agora perdemos as imagens, mas eu penso que era realmente Yuma Koishi, porque ele disputou um dos sprints intermédios. Não foi o atleta asiático a cortar a primeira meta. Esse foi o japonês Yushuki Terrada, da Team Ukyo, mas o atleta asiático melhor classificado é então no sexto lugar, Yuma Kaoishi, da Kinan Racing Team, atleta veterano de 32 anos, que vem a ter um início de época muito interessante. Chegou em sexto lugar ao Tour of Sharjah, prova disputada em janeiro e conquistada pelo seu colega de equipa, o conhecidíssimo Rain Taramai, que todos conhecerão, este atleta da Estónia, que até 2024 esteve no World Tour, com 20 grandes voltas disputadas, de onde se destaca a presença dele em 2021 na Volta à Espanha, onde venceu categoricamente uma das etapas e esteve ali no top 10 durante alguns dias. O atleta já com 38 anos, que está no segundo ano, pelo segundo ano aqui nesta equipa da Kinyan. Ele venceu então o Tour of Sharjah, onde este japonês, seu colega de equipa Yuman Koishi, fechou em sexto lugar. Yuman Koishi fechou depois em sétimo lugar os campeonatos asiáticos na vertente contra relógio e em oitavo na prova em linha.
é então o melhor ciclista asiático nesta primeira jornada, melhor classificado dos asiáticos. Ele cortou a linha de meta hoje no lugar 85, mas como esteve na disputa de um dos sprints intermédios e bonificou, consegue então subir, subir ao pódio para envergar a camisola de melhor ciclista asiático. E é então agora atleta da Nippo Solution Tech, Rajovic, o sérvio, conquistou com autoridade, diria, esta primeira etapa a subir ao pódio. A receber a medalha distintiva e um ramo de flores. Nas edições anteriores, os atletas tinham que devolver o ramo de flores depois. Vamos ver se essa situação bizarra continua a acontecer ou não. Para já, ele fica com elas. Ele que vai subir ao pódio dentro de momentos novamente para envergar a camisola do líder da prova. E ali a coordenadora do pódio a dizer que eu tinha que pousar para a foto de uma maneira mais alegre. E lá está. As flores já foram levadas. Esta situação continua a acontecer. Os atletas não ficam com as flores, ficam com medalha. E já não é mau. Dusan Rajovic vai ser chamado ao pódio já novamente dentro do momento. Ora, aí está. Eu agora também se ri da situação. Já ele dizer, pois não fazia sentido eu sair daqui, mas pronto, já quiseram. Situação bastante engraçada. Ele que vai então envergar a camisola amarela, líder da prova. Após esta primeira jornada, irá receber o respectivo prémio, uns óculos, que provavelmente nem nunca poderá usar, considerando os patrocínios que a equipa tem. Ele desta vez já não se esqueceu que tinha que erguer ali o ramo de flores. Para os imensos fotógrafos, vejam, mesmo a nível profissional, são cerca de uma dúzia de fotógrafos aqui presentes, fora o público e os demais curiosos que aqui estão. Outra vez, mais umas fotos com os braços erguidos. Portanto, ele agora já sabe que tem que sair, vai ter que despir aquele camisola, porque é também o líder da regularidade. Mas agora é a altura para o melhor ciclista asiático subir ao pódio. É o dorsal 83. E é então Yukishi Terrada, não é? E não Yumi Koishi. É então dado o prémio ao ciclista que melhor fechou a etapa. Havia então essa dúvida. Havia a percepção, segundo os regulamentos, não deveria ser Terrada, porque Terrada não é o melhor atleta asiático na classificação geral. Mas é ele então a envergar esta camisola de melhor ciclista asiático após a primeira etapa. Leva também um parzito de óculos, o ramo de flores emprestado. Terá que o devolver já de seguida. Não sei antes tirar algumas fotos. Fiquei até errado é que na classificação geral é 14º. Enquanto a partida Yumi Koishi da Kinan está no 6º lugar. É uma situação que fica também por esclarecer. Porque é que é até errada
envergar esta camisola, dado que não é, na classificação geral, o melhor classificado. Certamente que a organização irá prestar os devidos esclarecimentos. No entretanto, está a foto com os dois prémios erguidos. As flores já a serem devolvidas. Numa altura em que o último prémio do dia é atribuído e com alguma surpresa. Não é Dusan Rajovic a liderar a classificação por pontos, mas Liam Walsh, ele que disputou um dos sprints intermédios e consegue fazer a diferença a seu favor, sendo então o líder da classificação por pontos, com 19 pontos, passa aos 16 de Dusan Rajovic. Leva também o par de óculos. As flores que já rodaram os atletas ali presentes no pódio. E são então as últimas fotos do dia desta primeira jornada do Tour Taiwan, edição 21 da UCI, prova que se disputa desde 1978. Amanhã, etapa de média montanha, provavelmente com outros protagonistas, mas com a mesma emoção e com a mesma beleza. Estaremos então cá no dia da manhã, linha de meta com o apoio da Texarás, Saltar Trilhos, a Neta Sport e a Rádio Mega Capital, os comentários de Diogo Santos, na altura em que vão todos tirar uma foto em conjunto, naquela que é a despedida de uma primeira etapa muito emocionante. Fiquem com o melhor do ciclismo, fiquem com o ciclismo 24x24. Amanhã, segunda etapa do Tour Taiwan, também aqui no ciclismo 24x24, uma etapa de média montanha com outros protagonistas a estarem na disputa da prova. Vai ser uma etapa lindíssima. Fica desde já o convite para se juntarem a nós para uma segunda etapa que irá decorrer no dia da manhã. São as despedidas. Até amanhã.